E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Renato do canal Ideias e Fatos. Estou aqui de novo mais uma vez para ter uma conversa agradável com vocês sobre um tema geralmente nada agradável, né? Mas eu espero que vocês curtam, espalhem, compartilhem, né? Esse momento que nós vamos conversar, e eu fico muito feliz porque você está aí, porque você está escutando, porque você está compartilhando, porque nós estamos trocando informação. Por isso que eu sempre peço para você fazer algum comentário, né, naquela área de comentário lá do YouTube, tá? Então, o tema de hoje vai ser em cima por que as eleições municipais foram um fracasso. Foram um fracasso. Foram sim. Não vem com essa, porque a esquerda caiu, teve menos gente na esquerda e tal. Gente, foi um fracasso. Foi um fracasso por quê? Tá? Porque mesmo que o PT tenha caído, o PSOL cresceu em alguma coisa. E era acabada com esses partidos de esquerda. Se eles estão aí é porque as pessoas ainda acreditam nisso. Tá? Então não foi uma vitória tão boa assim. E outra coisa também, ao longo desse tempo a gente tem visto o seguinte, a censura na internet, o establishment reagiu. Tá? Eles já estavam pensando nas eleições, né, nas eleições norte-americanas, que é o que a gente acabou de ver agora. Inclusive hoje, né, dia 7/1, que é o dia que eu estou gravando isso hoje, né, o ex-presidente agora, né, o Trump, ele foi censurado em todas as mídias. Não há nenhuma mídia, ele foi banido de todas as mídias. E isso tem sido desenhado. Você lembra que o WhatsApp foi só piorando? Antes a gente conseguia passar informação para mais pessoas, depois começou a diminuir, aí agora estavam fazendo censura, existem os fact-checkings, as coisas só vão piorando. Agora eu tenho que trazer umas informações interessantes para vocês. Por exemplo, que eu descobri que eu pensei em ser candidato na época, né? E eu estava no PSL, como muitas pessoas foram, né? Pensando, nossa, vamos fazer um partido só, um partido bonzinho, de direita, vamos entrar lá e tal. Só que eu descobri o seguinte, partido tem dono, tá? E quem define as coisas dentro do partido é o dono do partido. É o dono do partido que define, por exemplo, quem é o candidato principal do partido. É ele que vai dizer quem vai ganhar realmente dinheiro para a campanha, no caso de uma eleição. E ali mesmo se faz os conchavos e as conversas para poder colocar, né, as pessoas que eles querem, que acham que não tem chance, mas podem trazer voto, para inflar a candidatura daqueles que eles realmente querem que ganhem. E o pior de tudo, né, os cargos já estão todos negociados. Geralmente tem gente que tem cargo para, por exemplo, se fulano ganhar, tem um cargo tal na diretoria tal, tem um cargo do escritório do próprio vereador ou prefeito, tá? Isso tudo já é delineado. A gente pode parar um pouquinho e pensar, tá bom, a esquerda faz isso, né, e realmente é toda aparelhada, então a gente tem que aparelhar então com gente do nosso lado para compensar. Tudo bem, até aí você vai. Mas quando você vê que isso começa a ser tão cancerígeno para o sistema democrático, aí a coisa começa a ficar um pouco complicada, tá? Outra coisa, os vereadores gastam muito dinheiro. Todo mundo gasta muito dinheiro. Dinheiro que jamais conseguirá ser reposto. E eu sei que muita gente, por exemplo, faz agiotagem com os vereadores, empresta dinheiro, e dentro das câmaras de vereadores, muitas vezes, os caras que são assessores são gente que os agiotas colocam. Tá? Isso é uma coisa que muita gente fala, né? Não estou provando nem comprovando, mas são coisas que eu ouço muito. Então, veja bem, o que o establishment fez nesse tempo passado agora? Ele simplesmente decidiu que nenhum candidato de direita conservador ia assumir. Você pode ver que nenhum prefeito de grande verga, né, com mais chance, conseguiu se colocar como candidato. Eu posso sugerir, por exemplo, São Paulo. São Paulo, por exemplo. São Paulo tinha o Príncipe. Né? O Príncipe tinha grande chance de conseguir voto. Tinham outros quadros bons, mas o que eles fizeram? Eles escolheram o pior candidato que tinha do PSL, que era o único candidato, o único partido que tinha um nomezinho na época, né? E, bom, fecharam as portas. Só se candidata quem eles querem. Então a gente é forçado a votar em quem eles querem. É esse o grande problema. Você e eu não temos liberdade. A gente deu uma sorte. Foi obra até de Deus isso. Em 2018, né? O Bolsonaro apareceu e não tinha expressão partidária e todo mundo votou nele. Eles aprenderam a lição. Eles não querem que isso aconteça mais. A mídia tradicional, quando eu ouço da mídia tradicional, me dá asco,
tá? Eu sinceramente, eu comecei a acompanhar ao longo desse tempo, né, o que eles dizem e o fato, e é gritante a diferença quando as fake news que eles fazem em cima dos fatos. Então, a mídia tradicional compra todo o discurso que o establishment, que o sistema aceita. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, eles decidiram que o Donald Trump não era para ter ganhado as eleições desse ano. Toda a mídia, em todo momento, bombardeava. E o governo nosso atual, a mesma coisa. Você pode ver que todas as notícias se replicam em todos os veículos de mídia de forma igual, idêntico. E quando você extrai e lê o comentário, você vê que aquilo ali é só uma fachada para uma notícia que não é bem aquilo. Tá? Agora veja bem, vocês pensam que um presidente sozinho pode mudar as coisas? Né? Você pensa que ir para a rua de novo vai resolver o problema? Não, só o conhecimento liberta. Eu estou falando com vocês aqui para vocês começarem a pensar uma forma diferente que você possa agir para que isso possa mudar, porque eu estou pensando, eu estou reagindo dessa forma, fazendo vídeo, falando, lembrando a você que você não pode baixar a guarda, mesmo que você fique com vergonha, mesmo que você fique triste ou desamparado, mesmo que você fique sem saber o que fazer, não desanima, cara, não desanima. Eles querem que você desanime, eles querem que eu desanime, não vamos nos animar. Eu sei que muita coisa, tem gente que está sofrendo mais do que a gente, tem gente que está perdendo o emprego, né? Muita gente está sem dinheiro, tem muita gente que está sendo perseguido. Eu posso discar Sarah Winter, por exemplo, tadinha. A menina está até hoje lá com uma tornozeleira eletrônica, enquanto um bando de bandido, estuprador tá solto. É esse o nosso quadro hoje. Os bandidos mandam, os ladrões resfacelam-se em cima dos cadáveres e a gente está aqui, né, lutando para sobreviver. A nossa pobre e moribunda democracia, mas não vamos deixar ela cair. Já falei nos vídeos passados sobre a questão do globalismo, né? A necessidade que eles têm de desmontar os nossos sistemas democráticos, de tornar a gente escravo deles. Não vamos deixar isso acontecer, não. Te peço aí, dá uma pensada, veja como aconteceu desse pleito. E eu quero falar uma coisa para vocês. Muita gente vendeu o voto. Não foi pouca gente. No voto estadual as pessoas pensam com o estômago. E a gente está pagando por causa disso. Aqui na minha região, por exemplo, tem um vereador que eu estava ajudando, né? Um cara bom, uma pessoa que eu até trouxe aqui no canal, estava acompanhando as ideias dele, a vontade, né? E na região que ele fez a campanha, outros candidatos levaram e a gente descobriu que muita gente vendeu o voto. Diz que e outra, vendeu, ganhou dinheiro, não sei como, e vai pagar isso aí, gente. Não se engane. Voto vendido volta, mas volta em forma de dívidas. E mais contas para serem pagas, tá? Agora eu fico pensando, por exemplo, as urnas no Brasil, elas não são auditáveis. Lá nos Estados Unidos elas são auditáveis e olha a confusão que deu. Imagina o que a gente vai passar aqui também nas eleições, porque aqui nessa, por exemplo, barrosaram em cima das urnas e falaram que não tem problema, jamais, entendeu? O Deus togado e o urubu supremo grita, não há formas de sermos roubados, até porque ele é o Deus e faz o que ele quiser ali dentro. A gente não tem como garantir nada, né? A pessoa vai lá, ele é o supremo, ele fala que está tudo certo e você tem que baixar a cabeça. Não, você não tem que baixar a cabeça, nós não vamos baixar a cabeça. Fique com Deus, tá? Que nós juntos oremos e trabalhemos por um Brasil melhor. Não dá mais para a gente ficar parado. Eu sei que nós fomos às ruas, eu sei que nós saímos de nossas casas, eu sei que muitos que estão ouvindo aqui talvez nem tenham feito isso. E eu sei que alguns podem até estar pensando o que eu posso fazer. Há momentos que nós nos desesperamos. Eu, por exemplo, falo que de tudo que eu tenho lido e visto, eu estou muito, mas muito preocupado. Preocupado com meus filhos. E eu já digo para vocês que talvez até preocupado conosco agora. Porque o que eu estou vendo talvez não aconteça só no futuro, mas aconteça num futuro mais próximo. E eu quero trabalhar para que isso não aconteça. E eu peço a sua ajuda. Para também ler, estudar, procurar e informar as pessoas. A gente não pode ser mais aquele chatinho que fica lá falando só, né, eu sou de direita. Não, a gente tem que ser esperto nisso, que eles são espertos.
Eles são gente boa, eles conversam, eles riem, eles contam piadas e enfiam os pensamentos deles no meio dessas coisas. Põe os seus também, põe os nossos também. Vamos mostrar que existe um ponto diferente de ver o mundo. Fiquem com Deus. Até a próxima. Curta, dê o seu like. Vamos lá!